Bom dia, assim diz o Senhor para nós. Salmo 53, versículo 1. Disse o nécio, ou seja, o louco no seu coração, não há Deus, e tem se corrompido e cometido abominável iniquidade, ou seja, abominável pecado. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 53, versículo 1. Porque a boca do tolo, ou seja, do nécio e do louco, é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma ser condenado por Deus, como está escrito em Provérbios 18, versículo 7. Porque o pecador, aquele que é nécio, louco, hipócrita, ele mente para si mesmo. Ele cauteriza sua própria consciência. Ele afirma contra a verdade de que Deus não existe, como desculpa para praticar a iniquidade, o pecado, para não praticar o bem. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Salmo 53, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Porque o pecador, que é nécio e louco, o hipócrita, eles são corrompidos pelo pai da mentira, pelo diabo. Por isso tratam todo mundo com malícia e arrogância, falando mal de tudo e de todos. Salmo 73, versículo 8 e 9. São corrompidos e tratam maliciosamente, de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Porque o pecador, o nécio, aquele que é louco, hipócrita, conhece a verdade, mas não se firma nela, não a pratica. Pois quando profere a mentira, ele fala do que lhe é próprio, pois se tornou filho do pai da mentira, do diabo. João capítulo 8, versículo 44. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele, o diabo, profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porque Deus disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência, como está escrito em Jó 28, versículo 28. Porque o justo, ou seja, aquele que obedece a Deus, aquele que não é nécio e louco, muito menos hipócrita e mentiroso, sabe que a verdadeira sabedoria não existe no homem carnal, material, humano. A verdadeira sabedoria está no temor, no sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. E por isso ele é amado por Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 2 e 3. Porque se alguém cuida saber alguma coisa, ou seja, se alguém se julga sábio, é porque ainda não sabe como convém saber, ou seja, ainda é ignorante diante de Deus. Mas se alguém ama a Deus, ou seja, se obedece a Deus, esse é conhecido de Deus. João capítulo 9, versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ou seja, se obedece a Deus, a esse Deus ouve. Porque o pecador, o nécio, o louco, o hipócrita e mentiroso, não tem temor a Deus e nunca terá a sabedoria de Deus e a inteligência para se afastar do mal, pois se separa de Deus por causa das suas iniquidades, dos seus pecados, pois Deus não ouve a pecadores. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Deus não vos ouça.
O que aconteceu quando Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus? Como está escrito em Salmo 53, versículo 2. Deus só achou pecadores, nécios, loucos, hipócritas e mentirosos, destituídos, ou seja, afastados da glória e da presença e da santidade dele. Salmo 53, versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não, nem sequer um. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque toda pessoa que tem a fé verdadeira e necessária para invocar a Deus, sabe que os que praticam a iniquidade, o mal, serão rejeitados por Deus. Eles serão destruídos, espalhados como ossos secos. Por isso mesmo o pecador, aquele que é nécio, louco, hipócrita e mentiroso, vive em grande temor de morrer, pois sente o que lhe aguarda após a morte, o juízo e a condenação de Deus à morte eterna. Salmo 53, versículo 4 e 5. Acaso não têm conhecimento os que praticam a iniquidade? Os quais comem o meu povo como se comesse o pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daqueles que te cercavam. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Jesus te ama. Salmo 53, versículo 6. Ó, se já de Sião viesse a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Por isso temos a oportunidade da salvação, pois fomos libertos do cativeiro do pecado e nos regozijamos, nos alegramos, pois sabemos que pertencemos a Deus. Pois não somos nécios e loucos, ou seja, temos a sabedoria de Deus para nos afastarmos da iniquidade, do pecado e da mentira, pois ouvimos e cremos na palavra de Deus, na palavra da verdade. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. São nécios, loucos e pecadores. Amém? Dani e Miguel.